O tema que aparece nas leituras de hoje é o tema da água. Êxodo capítulo 17, os judeus não têm água, os israelitas não têm água. Moisés bate na pedra com o cajado de Deus e então a água sai da pedra. Salmo 94 recorda esse acontecimento, falando do endurecimento do coração, daquele acontecimento de Massa e de Meriba. E finalmente João capítulo 4, dá-me de beber. A água aparece hoje por todos os lugares, por todas as leituras, porque a Páscoa, uma das coisas que nós temos na Páscoa é o batismo dos nossos irmãos. Aqui, por exemplo, nós vamos batizar aproximadamente 10 adultos na vigília da Páscoa. Então, nesse período da Quaresma, os eleitos para o batismo passavam, especialmente no século III, no século IV, por uma série de escrutínios, exorcismos, orações, se preparando para a Noite Santa, na qual viveriam essa vida nova do sacramento do batismo, que lhes aplica a salvação, que é o mistério da cruz do Salvador. Por isso hoje aparece tanto o tema da água. O que é esse mistério da água? Creio que talvez ganha mais sentido se a gente souber que isso que foi Massa e Meriba, de Êxodo capítulo 17, se apresenta no Novo Testamento como se fosse o povo da Samaria. Quem quiser depois pode ler o segundo livro dos Reis, no capítulo 17, e vai descobrir por que os samaritanos são tão odiados pelos outros judeus. Segunda Reis, capítulo 17. E vocês vão descobrir também, se meditarem com calma esse texto, por que hoje fala que a mulher teve 5 maridos. Realmente ela teve 5 maridos e o sexto não era marido dela. Mas não é só o fato dos 5 maridos que ela teve, mas o número 5 é importante para descobrir o que é um samaritano. 2 Reis, capítulo 17. Foram 5 as tribos que introduziram a idolatria no povo da Samaria. Está lá, 2 Reis, capítulo 17. 5 tribos. Por isso a mulher também é interessante que ela é uma samaritana e teve 5 maridos. Qual a relação de maridos e idolatria? Ela nos é apresentada aqui como uma espécie de adúltera. E no Antigo Testamento, servir outros deuses, se não for o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é considerado um adultério. Por quê? Porque Deus é como se fosse o marido do povo de Israel. Então, quando o povo de Israel vai atrás de Baal e de outros deuses, o povo de Israel está cometendo um adultério. E por isso, no Antigo Testamento, a idolatria, ou seja, adorar outros deuses que não o Senhor nosso Deus, é considerado adultério. Adultério e idolatria, no Antigo Testamento, estão muito juntos. E os samaritanos aprenderam a idolatria a partir de 5 tribos. Falamos de adultério e hoje a gente percebe que a mulher teve 5 maridos. Inclusive esse texto de 2 Reis 17 é muito divertido para se ler, é até divertido, porque vocês vão perceber que Deus fica com tanta raiva dos samaritanos que ele manda leões, e os leões devoram aquelas tribos. Os que sobram têm que pedir misericórdia ao sacerdote de Israel, porque senão os leões iam continuar a devorá-los. Foi um castigo que Deus deu na Samaria. Então, a partir desse acontecimento do Antigo Testamento, os judeus começaram a ter uma aversão muito grande pelos samaritanos. Por isso, cada vez que Jesus tem compaixão e misericórdia com os samaritanos, realmente ele está sendo muito diferenciado, porque Jesus Cristo é um judeu.
Então ele não podia se aproximar muito dos samaritanos. Inclusive São João fala isso, né? Os judeus não se dão com os samaritanos, escutaram, né? Os judeus não se dão com os samaritanos. Então essas ações de misericórdia de Jesus com os samaritanos é muito significativa, muito significativa. Claro, um pedaço do povo de Israel que está ali no meio, que é a Samaria, está impuro pela idolatria, que é a mesma coisa que adultério no Antigo Testamento. Por isso, é muito importante também que apareça hoje o tema da água. São João, a gente poderia distribuir, e observando algumas passagens do Evangelho de São João, para descobrir o que é esse mistério da água. E tem 3 passagens emblemáticas para entender o que São João pensa sobre esse negócio da água. João capítulo 4, existe uma água, como vocês perceberam, que Jesus dá, que ela salta para a vida eterna. Isso tem um significado muito interessante também, porque existia uma lenda, já naquele então, que o poço de Jacó, ele transbordava por si mesmo. Por isso a água salta para a vida eterna, por causa do alto transbordamento do poço. Assim contava as histórias da época, né? Então Jesus utiliza um pouquinho disso aí também na sua fala. O próximo texto que mostra um pouco o que é a água é João capítulo 7, em concreto os versículos 37 a 39. Lá Jesus Cristo fala que vai derramar a água e São João explica assim: ele se referia ao Espírito Santo que ele ia dar àqueles que crescem nele, porque o Espírito ainda não havia sido dado. Vejam só, João capítulo 4, eu vou te dar uma água que você não vai mais ter sede. João capítulo 7, esta água é o Espírito. E a próxima passagem é João capítulo 19. No capítulo 19, em concreto no versículo 34, um soldado pega uma lança, fura o lado de Jesus, e do lado de Jesus brotam sangue e água. Recordando de alguma maneira Moisés que bate na pedra, em Êxodo capítulo 17, e ao bater na pedra sai água. E a Escritura chama Cristo de rocha, a nossa rocha inabalável. Jesus Cristo é a rocha que quando se toca com a lança, sai sangue e água. Vejam só, São João vai descobrindo para nós o que Deus quer nos dizer com essa mensagem da água. A água é o Espírito. E tudo jorra do lado do Salvador. Tinha uma lenda medieval, vocês já devem ter ouvido falar do pelicano. Pelicano é uma ave. É uma ave. Na Idade Média, contava-se a seguinte historinha. Era uma vez, uma mamãe pelicano teve muitos pelicaninhos, filhotinhos. E ela cuidava dos filhotinhos com muito carinho, como fazem todas as mães, que são sempre maravilhosas, né? A mamãe pelicano cuidava, só que num determinado momento faltou alimento. O que faz uma mãe nessa hora? Vai atrás de alimento para os filhotinhos. Ela saiu, foi procurar alimento, e enquanto ela estava ausente, veio uma dessas aves de rapina e matou todos os filhotinhos da mamãe pelicano. Quando ela chegou e viu seus filhotinhos mortos, ela entrou num desespero tão grande, mas tão grande, conta a lenda, que ela começou a bicar, ou seja, utilizou o próprio bico e bicava o próprio peito constantemente num ato de desespero, uma mãe desesperada pelos seus filhotinhos que estavam mortos, como que uma manifestação do choro, da tristeza, do drama. E então, enquanto ela batia no peito com o bico e saía sangue,
as gotinhas de sangue faziam ressuscitar os filhotinhos. E todos foram felizes para sempre, que assim terminam as bonitas historinhas, né? Todos foram felizes para sempre. Só que essa historinha, ela ficou pintada nas nossas igrejas. Se vocês observarem muito, um dos símbolos cristãos é o pelicano. A mamãe pelicano que fura o próprio peito, do qual sai sangue. E Santo Tomás de Aquino, quando foi instituída a festa de Corpus Christi, em 1264, Santo Tomás de Aquino compôs várias coisas. Uma das coisas mais belas que Santo Tomás de Aquino compôs é o hino Adoro te devote, adoro-te com devoção. Tem uma estrofe que diz assim, tem que dizer em latim, depois se traduz, porque senão perde a graça, tá? Pie pelicane, Iesu Domine, mei mundo munda tuo sanguine, que significa, ó piedoso pelicano, Jesus meu Senhor, purifica-me com o teu sangue, sangue este cuja uma única gota bastaria para salvar o mundo inteiro. Perceberam que nessa estrofe está presente a lenda, né? Piedoso pelicano, Jesus meu Senhor, a mim que sou impuro, purifica-me com o teu sangue, porque uma só gota do teu preciosíssimo sangue bastaria para salvar todo o mundo. E aí o pelicano ficou como símbolo eucarístico. Vocês notaram também que sempre na hora do ofertório da missa, o padre pega o cálice, coloca o vinho e sempre, em todas as missas, coloca uma gotinha de água, né? Uma gotinha de água. Porque do lado aberto de Jesus saiu sangue e água. Porque a água é o Espírito, mas na liturgia não é somente o Espírito, é a nossa humanidade cheia do Espírito. A água, o pouquinho de água, a gotinha de água que o padre deita do cálice, significa você, cheio do Espírito, que se une ao santo sacrifício do Senhor, muito bem simbolizado no vinho, que mais para frente tudo isso vai se transformar no sangue de Cristo. Você unido a Cristo no sacrifício da missa. Por isso também não estranha que o evangelho de hoje conduza para a adoração, né? Porque virá um tempo que nem neste monte, nem em Jerusalém, será o lugar de adoração, porque o Pai busca adoradores em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Santo Irineu de Leão, que é um desses grandes padres da igreja, ele costumava dizer o seguinte: Deus Pai governa o mundo através de duas mãos. Uma mão é o seu Filho e a outra mão é o seu Espírito. E continuo eu, uma mão é o sangue do seu Filho e a outra mão é a água do seu Espírito. Tem que ser assim, porque olhem só, nós fomos salvos na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse foi o acontecimento que nos salvou. Mas nenhum de nós estava fisicamente, há 2000 anos atrás, no mistério da cruz. Impossível. Mas o que nos salvou foi a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ora, se nós não podemos ir lá, há 2000 anos atrás, estar diante do acontecimento salvador da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, então Deus tem que dar um jeito para que isso venha até nós. Porque a gente não pode ir lá. Nós não podemos ir até o sangue físico. Então o Espírito atualiza
torna presente para nós. E por isso nós dizemos que o Espírito Santo é Ele quem produz a santificação dos fiéis, porque o Espírito Santo, a água de Deus, quando Ele se derrama sobre nós, Ele aplica aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, Ele aplica à nossa vida concreta. E então, quando essa mulher recebe esta água poderosa, que é o fogo, que é o amor, que é o Espírito Santo, se compreende que, naquele momento, ela se confessa. Vocês perceberam? Ah, você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. É confissão dos pecados. Ela é perdoada e, com a alegria do perdão, o perdão que vem do sangue e da água, ou seja, de Cristo e do Espírito, ela sai rumo à cidade, anunciando a todas as pessoas sobre Jesus Cristo, e as pessoas acreditam no testemunho dela e vêm ao encontro de Jesus. Por quê? Porque primeiro Jesus a julgou, a perdoou, foi um juízo de misericórdia e de verdade, mas foi um juízo. Discerniu a vida dela, falou o que está certo e o que está errado, e ela entrou no caminho da verdade. Que maravilha perceber como é que Jesus cura julgando, cura dizendo a verdade, cura agindo com misericórdia, tudo está junto na presença de nosso Senhor. Isso explica porque essa mulher sai encantada pelo que acabou de acontecer com ela. Ela vai anunciando para todo mundo, né? Sabe, há pouco tempo atrás, em concreto no dia 9, nós celebramos a memória de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, ele é um italiano do norte da Itália, que, assim, tem uma santidade surpreendente. É um menino que recebeu a água do Espírito e realmente o sangue de Cristo como que fervilhava dentro daquela criatura. Quando ele tinha 5 anos, ele nasceu em 1842. Quando ele tinha 5 anos, ele já ia à missa todos os dias. Só que a missa naquele tempo se celebrava mais ou menos às 6 da manhã. As missas eram de manhã. Então, para ele não chegar atrasado nunca na missa, ele chegava às 5 da madrugada. Nunca chegava atrasado. Jamais. E um desses dias, 5 da madrugada, o padre abriu a porta e viu aquele menino, era tempo de frio, na Itália neva, no norte da Itália tem neve, é frio, no inverno é frio mesmo. E o garotinho estava lá, enrolado numa espécie de cobertor, e o padre perguntou: o que você está fazendo aí, Domingos? Estou esperando a missa. Entra. Ali naquele momento o padre descobriu que ele tinha um excelente coroinha. Era um coroinha tão bom, tão santinho, fazia tudo direitinho. O padre ficou tão maravilhado com aquela criaturinha de 5 anos servindo a missa, que falou: você vai fazer a primeira comunhão. Fez a primeira comunhão com 7 anos. 7 anos. Que é a idade boa de fazer a primeira comunhão, tá? 7 anos é a idade boa de fazer a primeira comunhão. 6, 7 anos. Aqui nós vamos lutar para que isso aconteça cada vez mais. 6, 7 anos, porque com 8 anos a garotadinha já está um pouquinho diabradazinha, né? Então 6, 7 anos, quanto antes melhor. O coraçãozinho ainda está palpitando por coisas boas, santas, maravilhosas. 6, 7 anos é a idade de fazer a primeira comunhão. Ele fez com 7. No dia da primeira comunhão, ele fez uns propósitos com 7 anos, maravilhosos. Ele escreveu assim: eu vou me confessar sempre que possível. Vou comungar sempre que possível, quando o padre me permitir, porque antigamente era assim. E escreveu uma frase que a gente sempre utiliza porque é belíssima. Ele diz: prefiro antes a morte do que cometer um único pecado mortal. Com 7 anos de idade. Aos 9 anos, ele conheceu Dom Bosco, São João Bosco, outro grande santo. Imagina, encontro de santo com santo, né? São João Bosco já era sacerdote, era padre,
Quando ele viu Domingos Sávio, por uma espécie de inspiração do Espírito Santo, ele viu que ele estava diante de uma alma muito especial. E aí Dom Bosco olhou para ele e falou assim: veja que nós temos aqui um bom tecido. E São Domingos Sávio, como era italiano, e os italianos têm essa capacidade de discurso, de falar, de retórica, não perdeu tempo e falou assim: veja que eu tenho aqui um bom alfaiate. Resposta rápida, né? Tecido, então alfaiate. E realmente, São João Bosco começou a atender a direção espiritual dele e fê-lo um grande santo. O mesmo Dom Bosco era um santo enorme, um santo muito bom, muito bom, muito bom. São Domingos Sávio, quando ele tem 15 anos, 14, 15 anos, ele pega tuberculose e morre. Ele não tinha dito no dia da primeira comunhão: antes morrer do que cometer o único pecado mortal? E de fato morreu, mas não cometeu nenhum pecado mortal. Parece que os italianos têm esse negócio de meninos santos. O beato Carlos Acutis também morreu com 15 anos. E as meninas, parece que as meninas ficam santas mais rápido, né? Porque a Santa Maria Goretti morreu com 12. Todos santos. Como se explica isso, né? Se não for uma especial atuação de Deus na alma dessas pessoas, a tal ponto que do seu interior jorram rios de água viva, de virtudes, de dons, de um desejo enorme de fazer a vontade de Deus. São realmente devotos. Devotos. Por que a gente às vezes é tão preguiçoso para as coisas de Deus, não é verdade? Tanta indolência, tão pouco interesse pelo que é de Deus e tanto interesse pelo que é mundano. Talvez é porque está faltando esta água forte, uma nova efusão do Espírito, um novo Pentecostes. Precisamos disso. Temos que pedir isso nessa Santa Missa de hoje. Que Deus nos dê uma força do seu Espírito. Porque senão a gente não vive a verdadeira devoção. A gente deveria ser pessoas devotas. Vou dar uma definição de devoção, tá? Devoção é prontidão para as coisas de Deus. Prontidão para as coisas de Deus. Como é que se chama essa palavra bonita que o pessoal utiliza? Realmente eu esqueci, hein? Tem uma palavra bonita que o pessoal utiliza quando você não faz uma coisa que você deveria fazer agora e você quer fazer daqui a pouco, deixa para depois. Procrastinação, exatamente. Essa é a palavra bonita para preguiça. Porque fica feio dizer, eu fui preguiçoso, mas eu fui um procrastinador, né? Que bonito na língua portuguesa, né? Palavra de alto nível, né? Nova palavra para preguiça. Pois bem, meus queridos, o contrário da procrastinação é a devoção, porque o devoto é aquele que tem prontidão para as coisas de Deus, ele está pronto para as coisas de Deus. Tem que rezar, eu rezo. Tem que fazer uma penitência, eu faço. É hora de me confessar, eu vou. Dia de missa, estou aqui. Inclusive chego às 5 da madrugada. Não, 5 da madrugada não, porque a missa é 7:30 da noite, né? Mas prontidão, eu estou pronto, porque o Espírito Santo, ele fervilha na minha alma e como que reflui, rebota, rumo à eternidade. Precisamos pedir isso para nós também. Porque senão a gente vive numa mornidão espiritual, numa procrastinação, numa preguiça, que isso nos conduz para outro lugar que não o céu. Vamos pedir hoje a verdadeira devoção, que é fruto de que em nós esteja o sangue e a água, Cristo e o seu Espírito. E dessa maneira o Pai vai agir sempre mais com as suas duas mãos sobre nós, para que a gente reflua, rebote, porque como ele mesmo diz, do seu interior manarão rios de água viva. Creio